Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz, aqui do projeto MK Pro. Espero que você já conheça ou tenha assistido algum vídeo, algum dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Eu queria falar um pouquinho para você sobre colocar a mão na massa, sabe? Às vezes a gente fica esperando o modelo certo, às vezes a gente fica esperando as melhores situações para a gente poder ter a certeza de que as coisas vão dar certo, sabe? Eu queria falar para você, quando eu publiquei esse primeiro livro aqui, chamado Transformando Suas Ações, foi um desafio, né? Na época eu era professor em São Paulo, e o desafio maior não seria escrever, né? Porque o professor geralmente ele escreve quase todos os dias, mas o desafio dele seria recursos para implantar esse projeto aqui, recursos para colocar em prática a publicação desse livro. E realmente não foi fácil, mas eu dei o pontapé inicial, falei, eu vou tentar. Né? Então, na época, esse livro foi publicado através de um financiamento coletivo, onde foi apresentada a proposta do livro e eu tinha que vender. Tinha que conseguir vender para as pessoas um produto que não existia ainda. Já mostrando para eles que esse livro só seria publicado se eu tivesse a adesão prévia, se eu tivesse pessoas que quisessem investir no livro, né? Então, eu consegui arrecadar na época R$ 4.600 pela internet para poder publicar esse livro aqui. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa tirar as ideias que a gente tem e colocar em prática para poder saber se as coisas vão dar certo ou não. Esse foi o primeiro livro, né? Depois desse eu já consegui publicar 6 livros. Então, assim, a cada livro é uma experiência nova. Cada livro é uma tentativa de fazer um pouquinho melhor. Cada livro é uma tentativa de levar o conteúdo dos livros para mais pessoas. Então, assim, seja o que você precisar fazer, seja o que você quiser fazer, assim como a MK Pro vem caminhando desde 2008, a cada ano eu vou aprendendo alguma coisa com ela. Nem tudo dá certo, né? Mas é sempre importante frisar que as coisas só vão dar certo se a gente realmente sair do lugar. Então, assim, não espere que todo mundo acredite nas coisas que você faz, né? Você tem que só simplesmente fazer. Faz. Se seu produto, seu projeto, seu serviço atender a necessidade das pessoas, eles vão continuar se mantendo, eles vão continuar sendo vistos, continuar sendo procurados. Então, assim, é importante que você não esqueça que tudo que você desenvolver tem que estar relacionado a algo honesto, né? Algo que você tenha um mínimo de conhecimento para poder apresentar aquilo para as pessoas e que resolva o problema das pessoas. Então, assim, se você entender que o que você tem, seja um conhecimento teórico, um conhecimento prático, vai ajudar as pessoas em alguma coisa, assim, cara, transfere isso, apresenta, sabe? Se coloca. Então, assim, é importante que você entenda que o esforço tem que ser diário. As coisas realmente elas não caem no seu colo se você ficar parado. Então, assim, é por isso que eu continuo caminhando com a MK Pro, continuo caminhando com os livros. E o livro Transformando Suas Ações, apesar de ser um tema que todo mundo fala bastante, né, de como eu quero organizar minhas ideias, eu quero colocar em prática, cara, existe sim passo a passo, sabe? Então, assim, você precisa ter uma ideia, organiza a sua ideia, para quem vai ser isso, sabe? E como você vai com metas curtas, tá? Com metas bem curtas. Isso aqui eu falo em todos os segmentos, seja você se organizar para estudar, seja você se organizar para algum trabalho que você quer desenvolver, seja você se organizar até para um controle alimentar, seja você se organizar com um livro que você tem que ler, enfim, são várias coisas que precisam apenas de organização. Você precisa entender como melhorar a sua organização para gerar mais produtividade no que você vai fazer no dia a dia, tá? Então, esse livro é exatamente sobre isso. É um livro de leitura simples, foi um livro escrito com passo a passo em algumas áreas. Foi um livro financiado pelas pessoas que compraram antes e continuam comprando depois. Então, assim, o livro tiveram alguns patrocinadores, foram as pessoas que aderiram e foram algumas empresas que colocaram seus nomes nas suas marcas, até na capa do livro. Nesse livro, até depoimento, na época a editora vendeu, né, até espaços no livro onde as pessoas poderiam colocar os seus depoimentos do livro. Então, assim, pensem que foi um trabalho realmente em conjunto. Eu tive a ideia de colocar isso em prática, de escrever o livro e já oferecer para as pessoas. Eu tenho certeza que a maioria que comprou
Não foi pelo livro, pelo conteúdo do livro, até porque as pessoas não conheciam. E sim foi algo que as pessoas falam assim, cara, eu vou apoiar o trabalho do Luiz. Eu conheço um pouco dele, muita gente não me conhecia diretamente, mas de repente ouviu falar de alguma coisa que eu tinha feito, ou era algum familiar, ou era algum amigo, então as pessoas investiram nisso. E eu tenho certeza que todo mundo precisa de um apoio, todo mundo precisa de um investimento inicial, seja um investimento de alguém trocar alguma informação, te mostrar algum passo, te mostrar com quem você pode se relacionar para que te ajude a dar um passo seguinte. Então esse livro, de forma simples, tá? Em cada capítulo, esse livro tem alguns exercícios, você vai lendo, você vai escrevendo e vai colocando em prática. Então, exatamente isso, transformar as suas ações. Você tem uma ideia, você anota as suas ideias e fala assim, cara, como eu vou sair do ponto A para o ponto B, depois do ponto C para o ponto D, e assim você avança. Então, a ideia desse livro é essa, tá? Caso você queira conhecer, eu não tenho mais ele no formato impresso, eu só tenho ele no formato digital, e você encontra lá em www.mkpro.com.br/livros. Tá bom? Espero que seja útil para você e que você me responda algo, se você já leu, você já leu os outros livros. Então, além dos livros, né, com o projeto MK Pro, tem várias aulas gravadas com especialistas, falando como são o dia a dia deles. Tem muita coisa sobre gestão do esporte, sobre marketing no esporte, jornalismo esportivo. Tem muita coisa legal. E também dentro do canal do YouTube você vai ver também um documentário muito bacana que nós gravamos, chamado O que é Felicidade para Você? Que foi associado a um outro projeto de um outro livro que mais para frente eu volto a falar, tá bom? Então passa lá no nosso site, passa no canal no YouTube também, deixa um recado e espero que a leitura seja útil para o teu dia a dia. Valeu? Não desiste não, vai para cima. Dá os passos, cara, que você só vai aprender se a sua ideia vai dar resultado se você der os passos. É dentro do caminho mesmo, dentro do caminho que você vai avaliando a reação das pessoas sobre o que você oferece, a reação de se você adequar alguma coisa dentro do seu trabalho, do seu projeto. Então, vai lá, faz isso, tá? Não fica esperando, não fica só lendo coisas e ouvindo vídeos, não, vai lá, escuta e pratica, e você vai aprendendo no dia a dia. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Tchau!